Olá! Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro de 8 nessa série, onde estamos conversando sobre convites para a eternidade, convites que Deus deixou para mim e para você. Caso você tenha perdido o primeiro episódio, o link dele estará disponível na descrição desse vídeo. Me chamo Leandro Menezes e esse é o canal Relevante, com mensagens que têm o intuito de nos tornar relevantes para o mundo e para o reino. Aliás, curta, compartilha e inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Assim você não perderá os próximos vídeos dessa série e sempre receberá uma notificação quando um novo vídeo for para o canal. Quero convidar-lhe para nós lermos agora Apocalipse capítulo 2, do verso 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nesta série, estamos estudando as cartas enviadas por João às 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Estamos conhecendo um pouco mais sobre cada cidade e estudando a sua mensagem, como era para a igreja daquela época, e a sua mensagem para nós hoje, onde encontramos um convite de Cristo para nós vivermos com Ele na eternidade. O objetivo final dos nossos 8 encontros é construir e reforçar o nosso desejo de viver com Cristo na eternidade. Porém, em Apocalipse, capítulo 2 e 3, são mencionadas 7 igrejas, e a nossa série tem 8 encontros. Você arrisca um palpite de qual será a 8ª cidade que iremos falar no 8º encontro? Escreva nos comentários qual cidade será o tema do 8º episódio dessa série. Vamos conhecer então um pouquinho agora sobre a cidade de Esmirna. Das 7 cidades, Esmirna é a única que existe até hoje, no sudoeste da Turquia, com o nome de Izmir, e com a mesma grandeza que tinha na época de João. É uma das cidades mais antigas do Mediterrâneo. No ano de 2012, a cidade contava com uma população em torno de 3.300.000 habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade da Turquia. O nome Esmirna, em grego, significa uma especiaria que na língua portuguesa se traduziria como mirra, com o significado de cheiro suave. Pelo fato de Esmirna ser uma cidade que se renova a cada tempo, foram poucas as ruínas que sobraram da antiga Esmirna. É possível hoje ir à cidade de Izmir e visitar algumas dessas ruínas que foram preservadas. A segunda carta do livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo à igreja de Esmirna. Para esta igreja atribulada, Jesus apresenta-se como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, e havia a vencido. A carta para essa igreja é uma carta resumida, relacionada a todas as outras. Praticamente todas as cartas enviadas para as 7 igrejas apresentam a mesma estrutura. Elas contêm um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Porém, a carta para a igreja de Esmirna, como nós lemos, não contém nenhuma reprovação. O elogio que ela recebe: os cristãos da igreja de Esmirna estavam sofrendo perseguição e dificuldades econômicas, mas Deus estava orgulhoso deles. A reprovação, como já mencionamos, Esmirna não contém reprovação.
porque, apesar das dificuldades e dos problemas, eles se mantêm firmes na fé, se mantêm perseverantes. O conselho que é dado para Esmirna, um conselho de ânimo, o conselho é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor não experimentará a segunda morte, que é a morte para a eternidade. A morte como consequência de quem decidiu afastar-se de Deus. E não é esse o desejo que Deus tem para mim e para você. O plano original de Deus era a vida eterna. O plano final de Deus continua sendo a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, assim como Cristo diz na carta para Esmirna, ele também diz para Éfeso: eu conheço você, eu sei das tuas obras, sei das tuas tribulações, conheço a tua pobreza, para mim és rico. Lembra que no episódio anterior nós vimos que Jesus diz para os Efésios: eu não me esqueci de você? A mesma mensagem é mandada para Esmirna: eu conheço vocês, eu não me esqueci de vocês. Não temas as coisas que há de padecer. O inimigo lançará alguns na prisão, e você pode até ter tribulações, mas continue sendo fiel. Seja fiel até a morte. Aqui vemos um contraste de valores. Podemos ser vistos como pobres no mundo em que vivemos, mas Cristo olha para a nossa fé e Ele nos considera ricos. Ele valoriza o espiritual e não o material. Assim como João não foi desamparado por Cristo, mesmo passando por dificuldades, exilado na ilha de Pátimos, por volta do ano 95 depois de Cristo, rodeado pelas águas, Cristo não nos deixou desamparados hoje. Não estamos sozinhos, mesmo que nos encontremos rodeados pelas águas do pecado. Sei que você pode se perguntar: Leandro, eu tenho sido fiel a Cristo. Eu tenho me dedicado na minha comunhão. Eu tenho sido fiel em tudo que Ele me pediu. Procuro seguir as suas orientações, os seus conselhos. Mas por que parece que eu sofro mais do que aqueles que não estão nem aí para Cristo? A resposta está no final do verso de João, capítulo 16, verso 13, proferidas pelo próprio Cristo que enviou a mensagem para Efésios e para Esmirna. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E estas são palavras de despedida de Cristo para os discípulos, pois ele sabia que eles iriam passar por aflições. Por isso que Cristo enche o coração dos seus discípulos com palavras de ânimo e conforto. Em João, capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amigos, sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que essas palavras que Cristo falou para os seus discípulos não são só para eles, são para nós. E parece que a carta de Esmirna é uma releitura dessas palavras de Cristo. E a carta de Esmirna é uma mensagem muito atual para nós. O que de fato Jesus está falando para Esmirna são palavras de encorajamento para ver além das circunstâncias atuais. E isso deu sentido às provações na época. Isso os ajudou a não temerem. A realidade de Esmirna reflete a nossa realidade hoje. Quando estamos passando por momentos difíceis,
É fácil achar que aquilo vai durar para sempre. Não enxergamos uma saída, só sentimos a dor, a perda, a frustração. O que Jesus está nos dizendo é que os momentos difíceis não durarão para sempre. Deus continua soberano. Deus impõe limites. Nós podemos estar enfrentando uma batalha, mas sabemos que alguém já a venceu e nos promete a vitória também. Então, não olhemos para as dores do passado, não nos concentremos nas dores do presente, olhemos com esperança para as promessas do futuro. E a carta termina com a mais bela promessa de Cristo para quem for vencedor. E qual é essa promessa? É um convite para a eternidade. Vamos ler novamente Apocalipse, capítulo 2, os versos 10 e 11. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É como se Jesus estivesse nos dizendo assim: filhinho, vamos pensar no pior que poderia acontecer. E quem sabe você pode até morrer. Isso realmente é terrível, pois eu não te criei para sofrer. Não te criei para morrer. E digamos que você morra em meu nome. Morra aceitando-me como seu Senhor e Salvador. Sabe qual será o resultado disso? Você receberá a coroa da vida eterna na minha segunda vinda. Você não passará pela segunda morte. É isso que eu quero para você. Você sabe que segunda morte é essa que Jesus menciona aqui? É a que está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a morte para a eternidade. É para aqueles que decidiram morrer para a eternidade. Sim, eles decidiram, pois decidiram se afastar daquele que é o único que pode nos dar vida eterna. Se afastar daquele que venceu a morte, que é o portador da vida. Por isso, ele pode nos dar essa garantia. Nós precisamos dar uma olhada para trás, em direção à cruz, e uma olhada para o futuro, em direção à eternidade. Existe um propósito no que está acontecendo na sua vida, que pode não ser visível ou fazer sentido neste momento. Não sei o que pode estar acontecendo com você agora. Se quem sabe é o desejo de ter um filho e ele não vem. Se é uma doença que está tirando a sua paz. A dor da perda de um amigo ou um familiar muito querido. Um desemprego inesperado ou um emprego que não vem. Um problema familiar. Um problema de relacionamento, um problema no seu casamento que não se resolve. Ou quem sabe, um processo de divórcio. Um filho que se entregou para as drogas. Eu não sei. Não sei qual pode ser o problema que você está enfrentando no momento, que está lhe causando dor, frustração. Não sei. Mas uma certeza nós temos. Nada disso vai durar para sempre. Ainda que o pior aconteça,
Jesus tem uma coroa da vida reservada para mim e para você. Cristo pode permitir que você aguente firme durante os momentos críticos. Por isso, eu o convido a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa assumir um compromisso verdadeiro com Ele. Eu convido você a fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Coloque-o no centro da vida e Ele lhe dará uma nova perspectiva. Ele permitirá que você cresça nos momentos difíceis. Aceite esse convite que é para a eternidade. Na descrição desse vídeo tem um formulário que você pode preencher manifestando a sua decisão. Se sentir o desejo, preencha-o e nos conte sobre a sua decisão. Eu vou sentir prazer em orar por você. Você poderia, aí onde você está, orar comigo agora? Pai amado, Deus grandioso, que mensagem maravilhosa, que traz ânimo para o nosso coração, que nos traz paz, mesmo em meio aos problemas e dificuldades que o pecado traz sobre a nossa vida. Nos traz esperança, fortalece a nossa fé e nos dá ânimo para continuar a caminhada. Pedimos, Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós e que essa promessa seja real na nossa vida, de não passarmos pela segunda morte, a morte para a eternidade, mas recebermos das mãos de Cristo a coroa da vida eterna e vivermos a eternidade com Cristo. Hoje, Pai, queremos entregar o nosso coração a Ti. Transforma, renova o nosso ser, Pai. E pedimos, Deus, novamente, envia o Teu Santo Espírito sobre nós. Envia o Teu Santo Espírito para que Ele venha a nos ensinar este caminho a ser trilhado rumo a Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui em assistir esse vídeo conosco e compartilhar dessa mensagem. Na próxima semana daremos sequência e iremos estudar a carta enviada para a igreja de Pérgamo. Não se esqueça, por favor, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que serão gravados especialmente para você. Curta e compartilhe também o canal no Facebook e Instagram. Assim, mais pessoas terão acesso a essa mensagem maravilhosa que Deus deixou para nós na sua palavra. Até mais.